viciado em maconha quer que o outro cara fume maconha. Por quê? Muitas vezes o cara tá fumando maconha quer que você fume, quer que você experimenta. Por que uma mulher que é prostituta, o pessoal chama de galinha aí, quer que a outra colega dela vire prostituta e galinha também? Você sabe por quê? Por que se apresentaram para vocês a Maria? Porque esses imperadores que fundaram essa igreja católica dos anos atrás, eles eram dólares. Eles adoravam aqueles deuses lá que vieram do Egito, da Índia, lá da Grécia. A igreja católica se envolveu com filosofia. E Jesus falou isso para os fariseus. Jesus falou para os fariseus assim, ó, vocês, por causa da tradição de vocês, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Lê lá, você vai ler essa passagem. Se você ler assim, você vai ler. Você vai saber. Por causa da tradição, a igreja católica produziu um dogma. Quer saber uma coisa? Os dogmas da igreja. Aí eles colocam os dogmas da igreja e esquecem a palavra de Deus. Estão invalidando a palavra de Deus. Estão apresentando Maria. Não tem nada contra Maria, não. A Maria aceitou o mesmo de Deus. Vem lá no Evangelho, você vai encontrar lá. Ela aceitou o projeto de Deus da vida dela. Agora você está acordando o projeto que o imperador lá que papa tal plantou para você. E os evangélicos antigamente eram cheios, eu estou falando isso não. Os evangélicos, que antigamente eram chamados de crentes, que tinham a Bíblia, porque antigamente o crente que usava a Bíblia, o católico era demais. Hoje todo mundo usa a Bíblia. Os pastores estão enganando eles aí, ó. Não estão pregando a evangelho, mercenários. Igreja de referência. Uma igreja de referência, uma igreja que está 100 anos no Brasil. Uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja maravilhosa, uma igreja que está 100 anos no Brasil. Não está pregando evangelho, está pregando judaísmo. Você vai na Assembleia de Deus, só prega na mensagem. Os pastores da Assembleia de Deus, eles têm que dar de macete. Construir esse templo lá em São Paulo, é para pegar o título dos judeus. Porque o judeu falou comigo que ele não dá o dízimo porque não tem o templo. Agora tem o templo, meu filho. Mas você acha que algum judeu vai dar dízimo de Macedo em São Paulo? Por que você acha que esse Macedo está com a raiva do Valdomiro? Eu fico brincando aí. Por causa do povo. Você acha que é funcionário da Record vai dar dízimo de Macedo? Vai lá. E agora eu estou perseguindo aquele da Lagoinha. O irmão da Lagoinha, o evangelho da Lagoinha, falou, nós estamos sendo perseguidos. Aí a Record está nos perseguindo. Não, quem está perseguindo vocês é a Universal. Ela não tem nada contra vocês. Ela quer o cara que está aí com vocês. A Lagoinha está cheia de cara que dá dízimo lá. O dízimo foi rejeitado. Jesus rejeitou o dízimo de Nicodemo. Nicodemo, você dá o dízimo de tudo que você tem. Você jejua uma vez por semana. Você guarda o sábado. Mas não é bastante. Você não faz parte da igreja verdadeira do Senhor. Ou seja, você não tem o selo. Você não tem a marca de Jeová. E Ele está ali entre nós. Ó. Ele está em toda parte. O Espírito do Senhor está em toda parte. Ele quer selar você. Mas o único modo de você ser selado por Ele é se você conhecer o caminho, a verdade e a vida. Mas você não quer, você é igual aos judeus, você não quer. Os judeus não querem. Uma coisa eu lhes digo, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Jesus fala, esse é o novo mandamento do meu sangue. Nós vivemos hoje um novo mandamento, a nova dispensação. Ao tempo do gentio, você pode ser salvo, receber a marca de Jeová, o selo de Jeová, a proteção do Senhor, através do seu Espírito Santo. O Espírito do Senhor está aí. Quando nós começarmos a pregar o Evangelho verdadeiro, muitas pessoas vão verdadeiramente se converter. Porque esses pastores que estão aí, o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazê-los calar. São falsos apóstolos, falsos profetas,
segue a palavra do Senhor. Então, meus prezados, religião, se vocês quiserem resolver nisso, você pode até achar que está agradando a Deus. Caim matou Abel, porque ele ficou com inveja, ele ficou com raiva. A oferta dele não foi aceita, ele levou hortaliças para o Senhor. O texto diz que Deus não quis providenciar o Deus de Caim, mas atentou o Senhor para a oferta de Abel. Há um dia, muito tempo atrás, um grande profeta do Senhor que pregava nas terras da Palestina falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontou para Jesus. Foi o profeta João Batista. Um grande profeta que teve aqui na terra, que pregou precursor de Jesus. Um profeta que estava à frente do Senhor para preparar o caminho do Senhor, o caminho da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você e eu precisamos conhecer verdadeiramente o Cordeiro de Deus, o profeta, o sacrifício que Deus fez por nós, a nossa salvação que está de graça lá, está de graça, a salvação de graça. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar oferta voluntária, você não precisa dar sua casa de marcando, você não precisa de enriquecer mais de você não precisa de enriquecer esses pastores mais não. Só você estender a mão e olhar lá para a cruz, ó. Você vai olhar lá na cruz. Ah, eu vi que na Maria, então, larga a Maria pra lá. Esse imperador, ele era idólatra, ele quer crescer de idólatra. Ele adorava vários deuses. E quer que você também seja. Só para encerrar, eu quero contar para vocês o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha estava nas trevas. Surgiu um grande homem chamado Martinho Lutero que tentou o Império Romano. Porque a igreja pedia que você estudou um pouquinho de história, você sabe disso. E eu não estou te falando mal da igreja, não. Da igreja católica. A igreja católica pregava as indulgências da igreja e a Bíblia era restrita a pouco. O povo só tinha acesso à Bíblia porque a Bíblia era escrita em latim, ninguém sabia latim. Martinho Lutero revoltou-se com aquilo e traduziu a Bíblia para o alemão. Para o alemão do povo, e o povo parou de pagar aquelas indulgências. Aquelas indulgências que você tinha que dar para a igreja. Se você cometeu um pecado, o padre dizia para você: você vai para o purgatório, mas você tem que doar muitas terras para a igreja. Você tem que doar muito ouro para a igreja. E depois você vai para o céu. Depois você vai para o céu. Esse é o método errado que foi apresentado há 12 anos aí. Esse método que essas igrejas evangélicas hoje estão fazendo, estão apresentando o método. Estão construindo o templo de Salomão. O templo de Salomão, quero que você seja rico. Por que o Ike Batista não vai lá para esse Macedo lá? Ike Batista vai ter nada. Mas o Ike Batista vai querer sentar no trono de uma. Não, eu vou ser presidente da igreja, eu vou mandar na igreja. O Ike Batista vai querer mandar lá. Isso é conversa fiada, senhor. Que você vai ter Lamborghini, que você vai ter BMW, que você vai ter isso. É mentira! É mentira! É mentira! O Evangelho não é nada disso. O Evangelho está lá na cruz, ó. O perdão está lá na cruz. E é de graça. Se você olhar para a cruz, você vai ver o perdão. Você vai ver a misericórdia, o amor de Deus ali. Agora o pastor Jorge tem que cadastrar. O pastor Jorge tem que dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo de manhã, tem que dar o dízimo de tarde, tem que dar o dízimo de noite. Se você não dá tudo, você vai na igreja, você vai ter as suas cuecas. Vai na igreja de universidade, você vai estar até as suas cuecas lá. Então as outras igrejas todos seguindo a mesma coisa. Pregando só os evangelhos, apresentando para o povo o mesmo modo que foi apresentado há 2 anos atrás pela igreja romana. Mas o verdadeiro evangelho está aí. O Espírito de Deus está aí. Se você querer conhecer o caminho, porque Jesus falou que o Espírito de Deus, ele não ia falar de si mesmo. Ele me glorificará. Ele vai conhecer o mundo do pecado do Espírito do Espírito. Algumas coisas que o Espírito está conosco. Ele ainda não foi retirado. Mas ele será retirado. E você precisa dele. Você precisa do Espírito
igreja. Você não é judeu, você não é gentio. Você está vivendo o tempo do gentio. Nós estamos na dispensação do gentio. Mas a porta vai fechar. A porta da arca fechou. O Senhor fechou a porta da arca por fora. Quando o Espírito Santo for retirado desse mundo, esse mundo todo vai virar santo uma vez. Meus queridos, meus prezados, Jesus falou: meu reino não é nesse mundo. O reino de Jesus vai vir, ele vai vir. O diabo um dia ofereceu para Jesus todas as riquezas. Mateus capítulo 4, nem lá para você ver. Quem domina esse mundo é o diabo. Quem é o rei desse mundo é o demônio. Os demônios que mandam nisso aqui. Os demônios estão lá no Congresso Nacional. Eles viram aquelas mentes. O que essa bancada evangélica está fazendo lá por nós? O povo evangélico, por exemplo. Nada. O que a bancada evangélica está fazendo os deputados e senadores ligados à igreja? Que são várias igrejas. Não é só a Libertação, são várias. Várias igrejas. Lagoinha, Quadrangular, mais a da Universal. Nada. Estão lá rabo preso um com o outro lá. Estão de rabo preso. Eles podiam querer mudar o Brasil, então. A Alemanha está numa potência econômica. Sabe por que a Alemanha é uma potência econômica? Porque a Alemanha primeiro conheceu o verdadeiro evangelho traduzido por Martim Lutero. Martim Lutero traduziu o evangelho lá, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E é um país que preza a justiça, um país que preza o social. Essa potência econômica que está aí, ó. Mesmo depois de uma guerra mundial, está lá essa potência econômica. Quem vai na Alemanha lá fica admirado como que o povo é. Agora a gente fica aqui nessa miséria. Nessa miséria, entendeu? Esses governantes, esses políticos, e principalmente, infelizmente, de pastores evangélicos que se dizem homens de Deus, estão lá naquele Congresso Nacional e não faz nada por nós. Nem pelos próprios membros de suas respectivas igrejas. Por que eu posso falar? Porque eu sei, eu já convivi com eles, eu já votei neles. O interesse é apenas pessoal. É aquilo que a palavra de Deus, os pastores que já percebam a igreja. A religião é a palavra de Deus diz tudo. Por isso que a expressão da religião começou assim. É um homem que é o método querendo chegar até Deus. Deus não será aceito. Deus não aceita o método do homem. Deus só aceita o método que ele próprio instituiu, que está em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Jesus. Larga essa Maria, estude mais a Bíblia, vai que dá esse dízimo seu, porque Nicodemos também foi rejeitado. Dava o dízimo de tudo, jejuava 2 vezes por semana, guardava os dados, e Jesus falou que não era o suficiente. Ele tinha que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Que Deus vos abençoe.